A decisão da Copa do Brasil começou com o sorteio do mando de campo. São Paulo decide no Morumbi. Óbvio que quando sai o sorteio e você vai decidir em casa, você comemora, eu não tenho dúvida de que o São Paulino falou, opa, beleza. E o rubro-negro, era melhor decidir no Maracanã. Por mais que tem torcedor que não queira admitir isso, porque fica com aquele papo, não, isso aí é zica, vocês ficam falando de favoritismo, isso aí vocês estão zicando, não tem nada disso, pé no chão, mas no fundo o cara comemorou. O vídeo de hoje vai falar sobre favoritismo para decisão e os riscos, os problemas que hoje, faltando 3 semanas para a final, São Paulo e Flamengo precisam resolver, superar. É disso que a gente vai falar. Tem questões importantes dos dois lados que precisam ser resolvidas para a final. Tem riscos aí, perigo na esquina. Então vamos falar disso hoje. Peço o seu like, se inscreva e ative o sininho. Rumo a 130 mil inscritos no canal. Então, aceleradaço para chegar nos 130 mil. Tá bonito de ver. Obrigado, galera. Vamos lá. 2 recados rápidos antes do vídeo. Primeiro, Sula. Hoje tem o Timão na Sula. Meu palpite é vitória do Estudiantes. Se no final o Corinthians classifica ou não, aí não sei. Mas meu palpite pro tempo normal, o Estudiantes vira o jogo na Argentina. Vence pelo menos, né? Vence pelo menos na Argentina. Pode empatar no agregado, a coisa ir parar nos pênaltis, aí não sei. Enfim, você pode ver todas as cotações. Essas cotações são do Aposta Ganha. Todas as cotações, as probabilidades para a Sul-Americana, para Libertadores nesse meio de semana, clicando no link que eu deixo fixado no topo dos comentários e se cadastrar, que é muito importante para o canal, ok? Segunda dica, tá aqui do meu lado o QR Code para você que quer acessar a mentoria MSA, quer entender como é que funciona mercado digital, trabalhar pela internet, tráfego orgânico, tráfego pago, divulgação do produto, tudo isso essa mentoria ensina para a galera. É uma orientação, é um ensinamento, um treinamento para você que quer se desenvolver nesse mercado pela internet. Então eu sei, domingo eu fiz um vídeo aqui com a Paola no meu canal, eu sei que a gente está num momento em que as pessoas são muito pé atrás, tá cheio de pilantra dando golpe por aí, o termo renda extra ficou meio que marcado por tanto de 171 que tem por aí. Então o cara ouve e vê, fala, lá vem. Gente, tenha calma, isso aqui é uma mentoria, é para você aprender, estudar, entender como funciona o marketing digital e botar a mão na massa. É isso, é orientação, apenas isso. Então, ó, até mesmo para você que já tem um negócio, estava me atentando para esse fato, você que já tem um negócio, um pequeno comércio, quer fazer a divulgação disso pela internet, aí já ouviu falar em tráfego orgânico, tráfego pago, mas não sabe como funciona, a mentoria te orienta a isso também. Você tem ali gente que trabalha com isso há muito tempo, que tem resultados e tem autoridade para falar sobre isso. Porque eu já imaginei isso uma vez. Uma vez eu fui tentar lançar um negócio aí. Tráfego pago. Você vai lá, paga para a plataforma e ele impulsiona. Não é assim. Você precisa entender algumas dinâmicas do processo. Público-alvo, o melhor horário para divulgação, as melhores datas, a linguagem que você vai adotar para divulgar. Isso aí tem que ser gente do ramo, que entenda do assunto, que tenha resultados e que tenha autoridade para falar com você sobre isso. Tá aqui no QR Code, adquira agora, mentoria MSA, você vai aprender muito sobre o mercado digital, muito sobre como ganhar dinheiro trabalhando, não é picaretagem não, é pela internet, botando a mão na massa, estuda, trabalha, aplica e o resultado com certeza vai vir de acordo com a tua dedicação. Então tá aqui, QR Code para você acessar agora e o link eu deixo na descrição do vídeo também, certo? E vamos ao assunto de hoje, Flamengo e São Paulo. Quando sai ali a definição dos confrontos, né? Quando o São Paulo elimina o Corinthians, o Flamengo elimina o Grêmio, por tudo que a gente via naquele momento, o favoritismo era atribuído ao São Paulo. Normal. O São Paulo eliminou o Corinthians passando o carro no segundo jogo no Morumbi. O Flamengo eliminou o Grêmio com algumas dificuldades dentro do Maracanã, com o Grêmio mandando bola na trave e tudo. Então o futebol que o São Paulo apresentou foi mais convincente naquele momento. Nas Copas, o Flamengo passou vexame na Libertadores e se classificou com um grande jogo em Porto Alegre e um jogo não tão bom assim no Maracanã em cima do Grêmio. O São Paulo suou, mas virou contra o São Lourenço, suou, mas virou contra o Corinthians, em grandes noites de Morumbi lotado, de Lucas decidindo e de um futebol mais convincente do que o Flamengo apresentou. Numa rotação muito maior que a do Flamengo, com um trabalho coletivo, com ideias muito mais claras que as do Flamengo. Então, por bola jogada, principalmente no mês de agosto, São Paulo favorito. Decisão no Morumbi ajuda muito. Isso eu acho que
coloca o São Paulo no momento como o time com mais chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Favoritismo não é garantia de título, de vitória, de conquista. Todo mundo sabe disso. Tem torcedor que finge não saber disso, mas ele sabe. Quando o favoritismo não se confirma, não se comprova, aí ele vem, ué, você não disse que era favorito? Sim, eu não disse que ele seria campeão, eu disse que ele era favorito. Ele não confirmou o favoritismo. É só beabá, mas a gente precisa às vezes desenhar pra galera aí. Bom, tem problemas dos dois lados para a decisão? Tem. O Flamengo, ele tem hoje um trabalho decepcionante do Sampaoli, um trabalho abaixo do que se esperava, um trabalho incompatível com a qualidade do grupo que tem nas mãos, porque diferentemente do Santos 2019, por exemplo, quando o Sampaoli, ora, falta reforço. Sampaoli foi bem no Brasileiro em 19, mas ele passou vexame na Sul-Americana quando caiu pro River Plate do Uruguai, dentro do Pacaembu, e tomou totó do Atlético Mineiro eliminado dentro do Pacaembu também na Copa do Brasil. Aí qual era a defesa? Preciso de reforços. Quero reforços. Meu elenco é curto. Meu time é insuficiente. No Flamengo ele não vai ter a cara de pau de chegar numa coletiva depois de empatar com os reservas do Internacional e falar um negócio desse, porque seria uma atrocidade. Seria tirar todo mundo pra trouxa. O problema não é falta de peças, é falta de trabalho. É falta de ideia de jogo. O Flamengo depende de individualidades para resolver suas partidas. E aí nós temos um grande problema, porque a principal individualidade do Flamengo provavelmente só volte pro segundo jogo da final da Copa do Brasil, é o de Arrascaeta. Segundo as informações do Rio, de quem cobre o Flamengo, o Arrascaeta ficaria fora do primeiro jogo. Então você perde muito, o Flamengo perde muito. O Flamengo não tem um trabalho coletivo, o Flamengo é um time desorganizado em campo, o Flamengo é um time que tem uma defesa exposta, depende do aspecto individual, e aí ele tem ou individualidades que não estão funcionando, por exemplo, o Gabigol não faz um grande ano. Eu ontem disse que as individualidades elas são potencializadas pelo coletivo. Eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. Mas também, por ter um coletivo desajustado hoje o Flamengo, a gente não pode tirar da equação jogadores que fazem temporadas ruins no aspecto individual, que é o caso do Gabigol. E aí você tem ou o cara que resolve e não tá resolvendo, ou o cara que até resolve mesmo na confusão toda que tá o time, mas que tá fora do primeiro jogo da final, que é o Arrascaeta. Preocupante demais a situação do Flamengo para a decisão. Só um ponto aqui sobre o Gabigol. Gabigol é um ídolo do Flamengo, é um dos maiores ídolos da história desse clube. Um patamar ali se aproximando de Zico e companhia. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso, de tudo que ele representa para o clube, de tudo que ele ganhou, toda a identificação, o estilo, o jeito provocador, as comemorações, quanto de criança se inspira, imita. Gabigol é gigante na história do Flamengo. Isso não tira dele, isso não tira da torcida o direito de vaiá-lo. Eu só acho que as coisas precisam ser bem pesadas. Tem um papo aí de que o Gabigol vai fazer a festa de aniversário amanhã e tem torcedor querendo ir para a porta da festa para protestar. Pô, eu acho que protesto é na arquibancada, galera. Arquibancada e rede social, que hoje é outro espaço que a gente consegue se manifestar. É ali. Passou disso, eu acho que não cabe. Ainda mais para um cara com essa história que ele tem no clube. Eu entendo toda a chateação do momento, mas, pô, se você achou um absurdo os ultras do PSG que foram para a porta do apartamento do Neymar para protestar, isso aqui eu acho que tá na mesma galeria, tá? Desculpa. É só o que eu penso. Só um adendo aqui. Bom, presidente Landim, presidente do Flamengo, tá prometendo aí, garantindo aí, segundo informações que vem do Rio, o GE falou alguma coisa sobre isso ontem, que o São Paulo não cai, que ele fica para a final, que a final seria o fator aí de segurança para o São Paulo seguir o trabalho para enfrentar o São Paulo. Eu acho que não dá para ter essa certeza de que o São Paulo resistirá até lá, porque, por exemplo, sábado tem um clássico contra o Botafogo do Newton Santos, líder do Campeonato Brasileiro, ganhou todos os jogos em casa, o Flamengo não conhece esse gramado do Newton Santos, não jogou lá ainda, e é um gramado diferente, e dizer que o Campeonato Brasileiro só tá na mão do Botafogo, o Botafogo lidera o campeonato só por causa do gramado sintético, eu jamais vou dizer isso, que isso é sacanagem, isso é ignorar que o Botafogo ganhou do Palmeiras fora, do próprio Flamengo fora, do Grêmio fora, então eu não entro nessa viagem não, mas que é um fator a mais para quem nunca jogou lá, não tenho dúvidas de que seja. Então o Flamengo chega lá, com o Botafogo embalado, o Flamengo zoneado, sem Arrascaeta, é um clássico de alto risco. Eu já vi muitas vezes time chegar zoado, ferrado, arrebentado em clássico e ganhar. Às vezes até na casa do rival. Isso aí é mais velho do que andar para trás. Mas a tendência é que o Botafogo ganhe o jogo de sábado. Tendência. Se vai acontecer ou não, não sei, porque o Flamengo
tem bola, tem jogadores, na verdade. Bola, coletivamente falando, hoje nem tá mostrando, mas jogadores ele tem para ganhar o clássico sábado. Não tem trabalho de futebol hoje, mas a tendência é que o Botafogo ganhe. E se isso acontecer, se essa tendência, esse favoritismo se confirmar, dependendo do tamanho de uma eventual, de uma possível derrota do Flamengo no Newton Santos, eu não sei se o presidente Landim conseguirá manter o Sampaoli até a final da Copa do Brasil. Então eu acho que tem muita coisa para acontecer até lá, e o panorama do Flamengo ele é mais turbulento. Também já viu o Flamengo chegar zoado em decisão e ser campeão. Mas hoje o Flamengo tem bastante coisa para resolver até essa decisão de Copa do Brasil. O São Paulo também tem. O São Paulo tem um momento de queda livre no Campeonato Brasileiro que é muito preocupante. O Campeonato Brasileiro, gente, dada a sua dificuldade, ele não aceita desaforo. Você pode focar nas Copas. Ok, temos um foco aqui. Nosso foco é nas Copas. Tá. Mas como é que você faz no Brasileiro? Você vai largar e abandonar o Brasileiro? O Brasileiro não te permite isso. O São Paulo despencou do 4º lugar para o 11º lugar. O São Paulo não tem vitória fora de casa no Brasileiro. Nós já passamos da metade do campeonato. O São Paulo perdeu no domingo para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. 3 dias antes, o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o América, estava tomando um totó do Fortaleza dentro de casa da Sul-Americana com o jogador brigando no banco de reservas. E o São Paulo perdeu para esse time no domingo. É muito ruim. O São Paulo não pode se dar ao luxo, porque pode ser que dê tudo certo nas Copas. O São Paulo ganhe uma ou até 2 das Copas. Pode ser que ele ganhe nenhuma. E aí depois ele vai ter que correr atrás do Campeonato Brasileiro na segunda metade da tabela, suando com a confiança abalada, suando para somar ponto, para subir de novo. Muito complicado num panorama de calendário que a gente tem, você de administrar 3 competições, eu reconheço que é. Tanto que eu digo aqui, nessa configuração de calendário, não acredito que aconteça um dia de uma equipe vencer Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Não vai acontecer. Com 4 meses de estadual arrebentando o calendário, com tudo acavalando, com a dificuldade, com as viagens longas do Brasileiro. Não esquece, o Galo não conseguiu em 2021, o Flamengo não conseguiu em 2022, o Palmeiras também não conseguiu. Acho que ninguém vai conseguir. E no caso do São Paulo, você troca Libertadores por Sul-Americana. Então eu sei que é complexo, mas não dá para abandonar. Não que o São Paulo tenha feito isso deliberadamente, mas inconscientemente. Por exemplo, as 3 semanas que antecederam o jogo da volta contra o Corinthians, você conversava. Eu moro em São Paulo e tenho contato com muito São Paulino. Você conversava com o São Paulino, cara, tudo era o dia 16. Tudo era o Corinthians. No dia do primeiro jogo do São Lourenço, na Sul-Americana, tinha São Paulino falando pra mim, caramba, é hoje, né? Porque o cara só tava pensando no Corinthians. E isso vai para o ambiente interno do clube. E o São Paulo e o Dorival têm esse desafio de administrar a cabeça dos jogadores para levar o Campeonato Brasileiro a bom termo até chegar à decisão. Não dá para parar. O mundo não para de girar, gente. Continua rodando. O calendário continua, o brasileiro continua. O São Paulo precisa continuar pontuando, voltar a pontuar com regularidade dentro do Campeonato Brasileiro. O outro risco que eu vejo para o segundo jogo é o risco do desgaste mental dessas decisões. Você precisa correr muito atrás dos resultados quando você sai atrás do São Lourenço, sai atrás do Corinthians, sai atrás da LDU, vai ter que correr muito quinta-feira. E isso, além de fisicamente te arrebentar, isso mentalmente te desgasta. Você entra em todos os jogos eliminado, tendo que evitar uma eliminação dentro de casa. Então, um desafio para o São Paulo também nessa final é voltar do Maracanã de uma maneira diferente do que voltou da Argentina, do Equador e de Itaquera. Voltar com o melhor resultado. Entrar menos pressionado para o segundo jogo no Morumbi. Você vai precisar correr eventualmente menos, você vai mentalmente eventualmente se desgastar menos. Então eu acho que é uma das lições também que o São Paulo precisa aprender. Outro risco, como o São Paulo vai administrar a questão física do Lucas. O Lucas chegou voando, outra rotação, fazendo a diferença. Mas, por exemplo, domingo não era jogo para ter o Lucas. Tanto que o Lucas começa no banco. Ele tem que entrar no segundo tempo porque o São Paulo faz um primeiro tempo lamentável. Então o ideal também é ter o Lucas com o melhor aproveitamento, mais inteligente possível, porque o São Paulo precisa dele. E esse é um diferencial. Você chegar no primeiro jogo com o teu principal jogador
bem fisicamente, voando, e do outro lado, o principal jogador deles, que é o Arrascaeta, o principal jogador do Flamengo, fora por lesão, isso é um baita diferencial para o São Paulo também. Isso eu acho que adiciona mais um grauzinho de favoritismo para o tricolor do Morumbi nessa decisão. Então, no saldo, quando você pega os problemas dos dois times e põe na balança, eu acho que os problemas do São Paulo são maiores, os problemas do Flamengo, perdão, são maiores. A casa do Flamengo está mais desarrumada que a do São Paulo. O São Paulo tem questões a resolver do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Tem a administração do aspecto físico do Lucas, ver se o Rames chega fisicamente cada vez melhor para a decisão. Mas os problemas do Flamengo, eles são mais profundos. Os problemas do Flamengo são de funcionamento mesmo. Esse time tem funcionado mal. E o São Paulo já mostrou que nos mata-matas ele tem funcionado muito bem. Então hoje, 29 de agosto, faltando esse tempão para a decisão, favorito é o São Paulo. Até lá, eu não sei. Eu não sei nem se o São Paulo vai estar lá até a decisão. Eu não sei se o Arrascaeta de fato vai ficar fora do primeiro jogo. Pode ser que ele se recupere rapidamente e volte antes. Eu não sei. Eu não sei se o São Paulo vai conseguir a virada contra a LDU, porque se você chega contra a LDU e não vira, opa, peraí, não é tão garantia assim de que a gente vai virar tudo no Morumbi. Isso pode dar um abalo na confiança, eu não sei. Eu sei que o quadro de hoje, se hoje à noite fosse o primeiro jogo da final, São Paulo favorito. Até o dia 17, aguardemos. Quem é o favorito na tua opinião? Deixa nos comentários aqui, o título fica no Rio ou fica em São Paulo? Deixa nos comentários, faz a tua projeção também. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa terça pra todo mundo, te vejo na Champions hoje, 3h45, canal Space, HBO Max, Galatasaray e Molde. Galatasaray é o time do Icardi, do Mertens, ganhou o primeiro jogo 3-2, joga pelo empate hoje na Turquia, caldeirão, estádio lotado, e eu vou estar nessa hoje, valendo vaga na fase de grupos da Champions. 3h45, Space, HBO Max. Juízo, tchau!